Tudo bom, moçadinha? Sejamos bem-vindos a mais um vídeo do canal Bio com Landim, onde a gente conversa hoje, mais uma vez, sobre engenharia genética. Acredite, ainda não vai ser o último vídeo sobre esse assunto, é um assunto bastante extenso, sendo que a conversa hoje especificamente sobre uma técnica dentro da engenharia genética chamada de CRISPR-Cas9. Gente, modernamente, uma última técnica relacionada com engenharia genética que a gente tem que lembrar é uma técnica chamada de CRISPR-Cas9, também chamada de técnica de edição de genes. Uma novidade enorme nos últimos anos, extremamente bacana, né? Ela é muito mais legal do que a própria técnica do DNA recombinante, porque ela usa uma pequena molécula de RNA guia que é complementar a um ponto qualquer do DNA que eu quero cortar. Essa molécula de RNA guia, ela não corta qualquer pedaço de DNA, ela corta o que eu quero. Eu faço um RNA guia complementar ao DNA que eu quero cortar e acoplo a uma enzima nuclease que quebra ácidos nucleicos, que quebra DNA, chamada de Cas9. E a enzima corta o DNA exatamente na região marcada pelo RNA guia. Então, o bacana disso é que eu não corto o DNA num ponto qualquer. Eu corto o DNA no ponto que eu quero. Eu corto o DNA no ponto que eu quero, basta fazer o RNA guia, complementar ao DNA que eu quero cortar, acoplo o RNA guia nessa enzima Cas9, que ela vai cortar o DNA exatamente onde eu quero. O nome CRISPR é uma sigla complicadíssima. Em inglês, significa lá repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas. Aliás, esquece, isso aí não tem a menor utilidade para gente. Na prática, o que é o CRISPR? São pequenas porções de DNA bacteriano formadas pela repetição de nucleotídeos, sendo que quando essas regiões são transcritas, vão produzir fragmentos de RNA que podem reconhecer um DNA que veio de fora, um DNA exógeno, como por exemplo o DNA de um vírus. Isso aí é um mecanismo de defesa para a bactéria. Quando a sequência CRISPR fabrica esse tipo de RNA que reconhece onde está o DNA do vírus, orienta a remoção do vírus por enzimas nucleases chamadas de Cas, como é o caso lá da Cas9. Ou seja, a gente vai lá, tem que essa sequência fabrica o RNA que reconhece onde está o DNA do vírus e orienta essa enzima nuclease Cas a cortar o DNA do vírus, arrancar o DNA do vírus. Ou seja, é um mecanismo de defesa das bactérias. E a gente aprendeu a controlar esse mecanismo para mexer no DNA da gente. A grande diferença é que a técnica do DNA recombinante usa enzimas endonucleases de restrição que cortam um trecho específico de DNA que é determinado pela própria enzima. Em outras palavras, na técnica do DNA recombinante, eu não corto onde eu quero, eu corto onde a enzima quer. Quem manda não sou eu, quem manda é a enzima de restrição. Na técnica CRISPR-Cas9, eu uso a enzima de restrição Cas9, que ela corta o DNA na região marcada pela RNA guia. De maneira, moçada, que eu produzo um RNA guia complementar ao DNA que eu quero cortar, eu corto onde eu quero. Então, enquanto na técnica do DNA recombinante eu não posso cortar qualquer trecho de DNA, só o que a enzima de restrição determina, na CRISPR-Cas9 eu corto qualquer trecho de DNA que eu quiser. Basta fabricar um RNA guia complementar. Eu controlo quem eu corto. Então, no DNA recombinante, quem manda é a enzima de restrição, ela que diz onde ela quer cortar. Na CRISPR-Cas9, eu mando. Basta fabricar um RNA guia complementar. A grande vantagem disso é que ela é extremamente precisa. Tão precisa que eu posso trocar uma única base nitrogenada num gene e corrigir defeitos genéticos em você. Daí o nome, edição de genes. Que nem você está escrevendo um texto no computador, escreveu uma palavra errada, apaga e coloca de novo. Eu tenho um determinado gene defeituoso. Eu tenho uma base nitrogenada trocada. Eu posso apagar essa base e colocar a base nova no lugar. De maneira rápida e barata. Tão rápida, tão barata, tão precisa, que é inevitável a gente acabar modificando humanos com essa técnica. Eu imagino, moçada, num futuro muito próximo, aliás, já está acontecendo, já foi feito, por exemplo, em ratos, o rato com HIV, o rato com vírus da AIDS inserido na célula, eu pego um RNA guia que reconhece onde está o DNA do vírus da AIDS, acoplo com a enzima Cas9, corta o DNA do vírus da AIDS, arranca o DNA do vírus da AIDS da célula do rato, elimina o HIV do rato. Já foi feito em humanos?
Não, ainda não. Mas em ratos, a gente já sabe, por exemplo, como tirar o HIV dele. Uma cura para AIDS baseada em engenharia genética. Poxa, fantástico, né? Volto a explicar melhor como é que funciona a CRISPR-Cas9. Era uma vez um determinado pedaço de DNA e, por exemplo, você tem lá o pedaço de DNA que eu quero cortar. Sei lá, o gene do vírus da AIDS no rato. Se eu usar uma enzima de restrição, eu só consigo cortar isso num trecho de DNA específico e quem manda é a enzima. Por exemplo, a EcoR1 só corta naquele pedaço, GAA-TTC. Então não corta onde eu quero, ela corta em outro pedaço. Se eu usar, entretanto, lá a CRISPR-Cas9, corta o DNA exatamente onde eu quero. Como é que eu faço isso? Basta fazer um RNA guia complementar. Se o meu DNA-alvo tem a sequência TTC-GA, basta fabricar um RNA guia complementar AG-CU. E aí o RNA guia procura onde está o DNA que eu quero cortar e corta isso. Explicando melhor, está lá o DNA, está lá o trecho de DNA que eu quero cortar, está lá a Cas9. E a Cas9 está associada ao RNA guia complementar ao DNA-alvo. A gente, moçada, vai começar a aproximar o sistema, abre a molécula de DNA e encaixa o RNA guia no DNA complementar. Ora, eles são complementares. Está lá o DNA-alvo, está lá o RNA guia complementar. Uma vez que a gente vai lá e liga, corta onde quer cortar, remove o DNA que eu quero remover. E uma vez que eu removi, tirei, moçada, o DNA do vírus da AIDS. E o próprio sistema de reparo de DNA conserta. Eu vou pegar os trechos a serem usados no reparo de DNA, coloca e volta ao normal. Onde eu tenho, inclusive, a possibilidade de modificar alguma coisa. Por exemplo, eu poder colocar uma base nitrogenada diferente da original. E com isso, mexer no gene de alguém. Né? Por isso o nome é edição de genes. Eu posso pegar um gene seu, o gene para uma doença. O gene original tem a base nitrogenada timina. O gene da doença tem a base nitrogenada guanina. Posso pegar o gene da doença, pegar aquela guanina, tirar ela e colocar um DNA com a timina para produzir o gene normal. Gente, eu vou curar doenças genéticas. Eu vou pegar o gene em você, o seu gene para a doença, o gene para a doença, tirar a guanina e colocar a timina para transformar no gene normal e a doença ela pode ser curada. Por isso, moçada, o nome é edição de genes. Lembrando que depois que a Cas9 corta o DNA na região marcada pelo RNA guia, ela vai remover os trechos de DNA que a gente quer remover. O sistema de reparo de DNA, o sistema que conserta o DNA, recupera a estrutura do DNA e adiciona os trechos novos de DNA que eu quero adicionar. Então posso tirar um gene, posso colocar outro, posso pegar um gene que você tem, tirar uma base e colocar outra. Eu posso trocar uma única base nitrogenada, tira uma no gene defeituoso, coloca uma no gene normal, corrigir sua doença. Em 2012, eu tenho a primeira referência na literatura científica, a técnica CRISPR-Cas9. Em 2014, primeiros macacos modificados com a técnica CRISPR-Cas9. Em 2017, pela primeira vez, a moçada consegue corrigir defeitos genéticos em embriões humanos através dessa técnica. Só que em 2017 eu corrigi no embrião, mas a gente não colocou esse embrião na barriga de ninguém. Não nasceram bebês. Em novembro de 2018, o nascimento dos primeiros bebês humanos modificados por essa técnica. Lá na China, um pesquisador pegou 2 bebezinhos, tiraram deles os receptores para HIV. Fantástico, né? O cara lá, o cientista, ele pegou o DNA dos bebês, cortou o gene receptor para HIV e os 2 moleques que nasceram, eles são resistentes ao HIV. Não tem perigo deles pegarem AIDS ao longo da vida, porque eles são resistentes ao HIV. Com a técnica CRISPR-Cas9, eu cortei os receptores para HIV, o gene para o receptor para HIV, para eles não terem receptor. Alguém em casa deve estar pensando, meu Deus, que coisa legal. Eu estou pensando de outro jeito. Meu Deus, que perigoso, né? Primeiro foi antiético a experiência, né? Porque não se deve modificar humanos desse jeito. A técnica é muito nova. Vai que tem algum problema, vai que tem alguma coisa que eu não estava esperando, alguma coisa inesperada, problemática. Inclusive, a moçada já está começando a ver que a CRISPR-Cas9 é muito segura, mas nada é 100% seguro. Alguns problemas relacionados. E eu posso estar causando problemas de saúde nesses bebês. Né? Então foi responsabilidade do médico chinês lá, médico cientista chinês, que fez isso, né? Ele foi super irresponsável. Né? Porque, beleza, a princípio eu estou fazendo uma coisa legal para a criança.
Vai que dá algum problema. Com a facilidade de diminuição do custo da modificação do DNA com a técnica CRISPR-Cas9, a gente tem gente mais um medo, é a possibilidade de você começar a mexer no DNA das pessoas de modo indiscriminado, né? Inclusive lá baseado em princípios do que a gente chama de eugenia. O termo eugenia é um termo que vem do grego bem-nascido, e ele fala lá da eliminação dos defeitos genéticos de uma população. A princípio, né, gente, parece uma coisa muito bonita, né? Eliminação de defeitos genéticos de uma população. Entretanto, eu tenho dois problemas muito sérios quanto a isso. Primeiro, o que é um defeito genético? Quem é aí que é o dono da verdade para dizer o que é um defeito genético e o que não é um defeito genético? Ou então, o que é um defeito genético que mereça ser eliminado? Ora, você pega lá um louco, como por exemplo era um Hitler lá na Alemanha nazista, que para ele quem não era o alemão ariano era defeito genético. Para ele, por exemplo, lá, judeus e ciganos, e quem não se encaixava na ideia dele de alemão perfeito, era defeito genético. E ele mandava eliminar todos esses grupos de pessoas, né, com a desculpa de que estava promovendo lá a higienização da população alemã, promovendo a saúde genética da população alemã. Alguém brigou, Landim? Mas isso é um caso extremo, né? Do cidadão, de repente, lá maluco, que faz um lance desses. Ah, beleza. Mas como eu estou dizendo, o que é um defeito genético que deve ser eliminado e o que não deve? Porque, por exemplo, né, olho azul, se você vai atrás nesse caso lá da origem do gene para o olho azul, ela é um gene mutante, ela é um gene defeituoso, é uma mutação do gene do olho preto, é um gene quimicamente defeituoso. Aí alguém reclama comigo. Ah, Landim, mas o olho azul não faz mal para ninguém, ao contrário, né? Poxa, o olho azul é bonitão. Né? Então não faz sentido querer eliminar alguém desse jeito. Sim, pessoas. Então alguém com albinismo. Albinismo também é um defeito genético, onde você não vai produzir melanina para a pele. Ah, mas albinismo traz lá uma série de problemas de saúde, né? Aumenta o risco de câncer de pele, né? Aumenta o risco de queimaduras de sol. Será que de repente alguém merece ser eliminado só porque vai ser albino, ou hemofílico, ou alguma coisa do gênero? Cuidado aí com a maneira de pensar, pequeno nazista, né? Porque graças felizmente lá à medicina, né? Mesmo pessoas que hoje têm lá problemas de saúde, a medicina, ela dá condições para essas pessoas viverem super bem, serem inclusive lá membros super produtivos da sociedade. Não é porque uma pessoa ela é albina ou hemofílica ou tem algum outro tipo de problema desse jeito, que ela não pode contribuir para a sociedade. Toda vez que eu dou essa aula, eu lembro do Stephen Hawking, né? Se alguém lembra lá, Stephen Hawking, aquele físico lá, que tinha um problema muito sério, esclerose lateral amiotrófica, que é um problema lá neurológico, que ele não conseguia mexer quase nada, né? Ele lá com a cadeirinha de rodas dele, né, com o corpo todo troncho por causa da doença, só mexia lá o dedinho dele com um sintetizador de voz, né, e apareceu lá em vários seriados, né, inclusive nos Simpsons, lá no The Big Bang Theory, porque ele foi também um ícone da cultura pop. Cara, se no tempo dele, os pais dele tivessem como, por exemplo, pegar um embrião, escolher um embrião saudável e um embrião que não era saudável, eu acho que o embrião de Stephen Hawking era o primeiro que não ia ser colocado na barriga de ninguém. Porque alguém poderia até pensar, né, tadinho do cara, se eu não colocar esse embrião na barriga de alguém, eu vou estar poupando ele de uma vida de sofrimento. Beleza, mas nesse caso lá, ainda bem que não havia esse tipo de, sei lá, técnica naquele tempo, que o Stephen Hawking vai lá e, com todos os problemas de saúde que ele teve, com todo o sofrimento físico que ele teve, caramba, volto a dizer, talvez o maior físico do século XX, depois lá do Einstein. Então, nossos medos com a eugenia é exatamente lá a definição do que é um defeito genético, o que deve ser eliminado e o que não deve ser eliminado. Problema número 2, como é que você se propõe a eliminar um defeito genético? Matando as pessoas doentes? Não tratando mais as pessoas doentes? Ou, por exemplo, esterilizando as pessoas que têm genes para doenças, para elas não terem mais filhos doentes? De novo, cuidado com a maneira de pensar, pequeno nazista, né? Hitler fazia isso frequentemente lá na Alemanha. Para ele, quem não era alemão, né, quem não era ariano, não merecia nem sequer se reproduzir. Então, esterilização em massa, né, mandar a moçada lá para execução, né, pessoas inclusive com doenças genéticas, doentes mentais, outro tipo de doenças, para ele, o louco lá do Hitler, achava que estava fazendo a coisa mais bacana do mundo, né, prezando pela saúde genética da população. Então, volto a dizer, como é que eu iria eliminar esses defeitos genéticos? Né, matando as pessoas doentes ou esterilizando as pessoas com genes para doenças? Poxa caramba, é complicado, né? Hoje em dia, haveria uma possibilidade de você lidar com a eugenia de modo um pouco mais seguro com a adição de genes. Eu não precisaria mais, de repente, esterilizar a pessoa ou matar a pessoa. Teoricamente, você tem um gene lá para albinismo,
através da CRISPR-Cas9, eu teria como cortar o gene para albinismo, colocar o gene para normalidade no lugar. Eu teria como cortar o gene para hemofilia e colar o gene para normalidade no lugar, sem precisar matar ninguém, sem precisar, nesse caso, esterilizar ninguém, ou seria de maneira muito mais segura. Poxa, Landim, agora isso é legal, né? Agora isso é legal. Entretanto, há alguns riscos ainda embutidos. A possibilidade de discriminação genética de indivíduos que não teriam recursos para aprimorar um material genético. Tanto pessoas, por exemplo, doentes, que não teriam como corrigir o albinismo ou hemofilia, que talvez fossem discriminadas, segregadas por causa disso, como moçada, outras coisas, né? Eu poderia, de repente, chegar e modificar o seu material genético para você ficar mais rápido, mais forte, mais inteligente. Caramba, criar super-homens, super-humanos geneticamente modificados. E talvez a moçada que não tivesse grana para fazer essas modificações, talvez passasse a ser considerado cidadãos de segunda classe, né? Indivíduos mais pobres que não teriam lá como manipular o material genético para se tornarem mais fortes, mais inteligentes, mais rápidos e coisas do gênero, né? Tem um filme muito bacana chamado Gattaca, Gattaca, que é um filme de ficção científica dos anos 90, que mostra o que seria uma sociedade no futuro dividida em castas, em classes sociais, baseadas na pureza do DNA, baseado lá na qualidade do DNA. Cidadãos que tinham um DNA lá bonitão, perfeito, todo mundo lindo, todo mundo bonito, forte, inteligente, cidadãos de primeira classe. E quem não tinha condições de mexer no DNA para tornar o DNA desse jeito, cidadão de segunda classe. Então a gente tem medo de uma coisa dessas acontecer. Outro problema seria a diminuição da variabilidade genética na espécie humana. Se todo mundo resolver ter olho azul, o olho preto ia ser eliminado da espécie humana. Se todo mundo resolvesse de repente ter cabelo loiro, o cabelo preto seria eliminado da espécie humana. A gente diminuiria a variabilidade genética. E pelo amor de Deus, variabilidade genética é importante porque permite que a gente se adapte a novas condições ambientais. Então isso é importante para a gente, né? A edição de genes teria esse outro problema de diminuir a variabilidade genética. Para poder finalizar, moçada, a nossa questão de sempre, hoje um pouquinho diferente, uma questão aberta, né? Mas a ideia é a questão em si, né? Não é o mais importante, é o de menos. A ideia por trás dela é o que realmente me interessa. O sistema CRISPR-Cas9 foi desenvolvido em laboratório e é constituído de um RNA guia, o CRISPR, associado a uma enzima de restrição chamada Cas9. O RNA guia é uma sequência curta de RNA sintético, complementa a sequência de um determinado trecho de DNA. Quando introduzido em células vivas, o CRISPR-Cas9 detecta a sequência de DNA complementar e a enzima corta o DNA em um ponto específico. Em seguida, o sistema de reparo do DNA é ativado, unindo novamente os segmentos que foram separados. Nesse processo, pode ocorrer alterações na sequência original, causando a inativação de um gene. Sistemas semelhantes aos CRISPR-Cas9 são encontrados naturalmente em bactérias e ativados quando estas são infectadas por vírus. História bem parecida com a história que eu contei. Ele bota a mostrar uma figura, semelhante à figura que eu coloquei para vocês. O RNA guia marca onde é o DNA que eu quero cortar, a enzima Cas9 corta e o sistema de reparo de DNA conserta do jeito que eu quero. Então eu posso editar o DNA, eu posso editar o material genético do jeitinho que eu quero. Ele coloca na letra A, cite uma vantagem que sistemas semelhantes ao CRISPR-Cas9 conferem a bactérias atacadas por um vírus cujo material genético seja o DNA. Supondo que no DNA viral exista sequência de bases nitrogenadas desse jeito, qual seria a sequência de bases no RNA guia associado a Cas9? Está analisando, moçada, aí o item A, ele faz duas perguntas. A vantagem que sistemas semelhantes ao CRISPR-Cas9 conferem a bactérias atacadas por um vírus cujo material genético seja o DNA, a vantagem, né, moçada, é a possibilidade de remover o material genético do vírus. Quando o vírus coloca o DNA dele na bactéria, ela pega a CRISPR-Cas9, corta o DNA do vírus e impede que o vírus cause prejuízo à bactéria. Efeito semelhante ao que acontece em relação, moçada, lá às próprias enzimas de restrição que a gente colocou na técnica do DNA recombinante, com a vantagem de uma precisão maior, né? Você vai cortar especificamente num ponto. Ainda no item A, ele coloca, supondo que no DNA viral exista a sequência de bases nitrogenadas desse jeito, qual será a sequência de bases no RNA guia? Ora, a grande vantagem do RNA guia é que ele pode ser construído complementar ao DNA que eu quero cortar, para poder fazer com grande precisão um corte.
Então, se a sequência que a gente quer cortar é essa aí, CCC, TAT, não sei das quantas, ora, a gente vai fazer um RNA complementar. Citosina com guanina, citosina com guanina, citosina com guanina, timina com adenina, adenina com uracila, e você faria a cadeia complementar aí nesse caso. Na letra B, qualquer alteração na sequência de DNA provocada pelo CRISPR-Cas9 poderia inativar um determinado gene. Gente, não sei se alguém vai lembrar, mas antes do gene tem uma sequência chamada de promotor. Esse promotor é onde liga a enzima RNA polimerase para fazer a transcrição. Se você na CRISPR-Cas9 tirar o trecho do DNA que impede a transcrição, se você vai lá e tira o promotor, se você tira o sítio de ligação da enzima RNA polimerase, não tem como a enzima RNA polimerase transcrever o gene, não fabrica RNA mensageiro, não fabrica proteína. O que inclusive é um risco que a CRISPR-Cas9 traz pra gente. Então um dos medos é que quando eu usar essa técnica para mexer no meu DNA, talvez eu corte um pedaço que eu não queria, talvez eu corte, por exemplo, num determinado gene, eu corte o pedacinho do promotor, e no que eu cortasse o promotor, RNA polimerase não se ligaria, não haveria transcrição, algum gene meu deixaria de funcionar. Valeu demais, moçadinha. Até o próximo vídeo.